Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos juntos para começar uma nova matéria, a matéria de Evangelhos. E essa matéria é muito legal. Nós vamos estudar os quatro Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ou alguns dizem, né, o Evangelho de Jesus segundo, né, ou de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos aprender algumas coisas desse livro, trazer algumas curiosidades. E eu quero que você já pegue a sua Bíblia aí, porque afinal de contas a gente vai tornar o estudo muito mais interessante se à medida que eu for falando, trazendo aqui algum tema, você possa conferir na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, e eu creio que assim vai ser muito mais interessante. Pois bem, vamos para o Evangelho de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia aí e nós vamos aprender um pouquinho sobre esse Evangelho. Antes disso, eu queria que você entendesse que existe um comparativo entre os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por mais que não se tenha a data exata, é comum, os estudiosos acreditam que a data que esses livros foram escritos seria aí, Mateus por volta do ano 60 depois de Cristo, Marcos é o mais antigo, isso já é um consenso, foi escrito do ano 55 a 65, ou seja, se foi do ano 65, Mateus então já foi um pouco depois. Alguns autores acreditam aí que Lucas foi por volta do ano 60 e João 80. Só que eu vou falar de Marcos depois, tá? É porque eu estou usando aqui um comparativo e tal, mas existem teorias que Marcos seja até de um pouco antes, porque acredita-se que Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Isso é importante também. E esses três aí são evangelhos sinóticos. Tá vendo aí uma setinha escrito sinóticos? O que é sinóticos? São evangelhos parecidos. Essa palavra ela vem de uma expressão. Imagine que nós estamos olhando da mesma janela. Nós estamos vendo. Eu estou aqui num quarto que tem uma janela. Imagine que nós três estamos olhando da mesma janela os fatos acontecerem, cada um escrevendo de acordo com o que está enxergando, mas todo mundo olhando da mesma janela. Ou seja, os evangelhos eles são diferentes porque são de autores diferentes, escritos para um público diferente, com um objetivo diferente. Então, Mateus foi escrito mais para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Então, cada um escreveu com um objetivo, mas ambos vendo da mesma janela. Já João, ele escreve como se fosse de uma janela mais lá embaixo, né? Eu estou aqui no terceiro andar. É como se João escrevesse olhando da janela do primeiro andar. Ele, assim como Mateus, foi uma testemunha ocular, mas ele andou tão pertinho de Jesus, né, que ele escreve aí com outros detalhes e também com outros objetivos. Existe aí uma tradição, não é encontrada nos evangelhos, de que cada evangelho representa Jesus de acordo com uma imagem. Então Mateus apresenta Jesus como o leão, como o rei, né? Como o rei dos judeus. Nós vamos estudar hoje que o Evangelho de Mateus ele tem muitas expressões assim do Antigo Testamento. Lembra, isso é importante você colocar na mente. Mateus foi escrito para convencer o povo judeu, vamos dizer assim, de que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, ele é o rei, ele é da linhagem de Davi. A gente já vai, abra sua Bíblia aí, ó, e você já vai ver no capítulo 1 que a genealogia de Mateus tem o objetivo de demonstrar que Cristo era um descendente direto de Abraão, de Davi, sendo, portanto, o Messias, ou seja, o prometido Salvador para o povo judeu. Só que aí, quando você vai em Lucas, a gente vai chegar na matéria de Lucas, Lucas já fala de Adão, né, e tal. Mateus já começa aqui, ó, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, os ancestrais judeus mais admirados. Jesus é filho e descendente deles. Quando Lucas fala
começa de Adão, como descendente de Adão, Lucas já está querendo dizer assim, Jesus como um salvador universal. Por quê? Porque o público dele, olha aí na tabela, eram os gregos. Então isso faz diferença na hora de você ler a Bíblia. Você vai entender que o autor, inspirado por Deus, ele também tinha um propósito ao escrever o livro. Ele tinha um público alto, né? Quando você vai aí na genealogia de Jesus, capítulo 1 aí, Mateus ele selecionou 3 grupos de 14 gerações. Não para fins históricos, mas porque o valor 14 era um valor numérico do nome de Davi no hebraico, né? Uma interpretação aí da palavra associada com o número. Então o escritor usa técnicas diferentes para convencer esses leitores, eles só perceberiam, caso fossem judeus, que Jesus é o rei Messias da linhagem de Davi. Então, tendo dito isso, a gente vai entender um pouquinho do livro de Mateus. Aí, só por curiosidade, Marcos traz Jesus como um servo, por quê? Porque é escrito para os romanos. E qual que era o problema? Os romanos queriam poder, queriam autoridade, queriam mandar, né? E Jesus, ele é tido como o servo, mostrando que o maior é aquele que serve, não necessariamente aquele que detém um poder humano, né? Lucas, como eu disse, é escrito para os gregos. Lucas é interessante, ele fala assim, escreve para Teófilo, né? Significa amigo de Deus. Mas ele não é escrito para uma pessoa em si, é para a igreja de maneira geral, mas para os gregos de maneira geral, né? É um nome grego e é escrito para os gregos. E João é escrito para a igreja de modo geral. João trata Jesus mais como Deus, um ser divino. Lucas fala das parábolas, né? Uma característica mais histórica. Marcos é o servo, como eu disse, então Jesus está sempre em ação, sempre fazendo coisa, ajudando alguém, curando, fazendo milagre. E Mateus, que é o estudo de hoje, ele fala muito assim dos sermões, tem um livro de parábolas também, mas os sermões, os ensinos de Jesus e muitas expressões do Antigo Testamento. Lembrando que na época de Jesus, a Bíblia do povo judeu, gente, era o Antigo Testamento. Então Mateus, ele usa muito aí o Antigo Testamento para mostrar que as profecias, que Jesus era o cumprimento das profecias. Legal isso, né? E aí, só uma imagem para você ver, é meio confusa a princípio, mas quando você olha aí os evangelhos, os evangelhos sinóticos, lembra que eu falei de sinótico? Aqueles que estão enxergados da mesma janela, percebe que nós temos aí um conteúdo tirado, né? Pouquíssimo, é exclusivo só de Marcos. E aí você tem aí uma parte do Evangelho de Mateus que é exclusiva e o Evangelho de Lucas aí na sua parte esquerda inferior. E aí você percebe que todos os evangelhos têm um pouquinho de cada evangelho, entendeu? Ou seja, alguns relatos estão escritos nos 3, outros relatos estão escritos só nos 2, é chamado de tradição dupla, né? E outros relatos são exclusivos de Mateus, de Marcos e de Lucas também. Quando aparece a mesma história nos 3, é chamado de tradição tripla, você está vendo aí de roxinho. Quando aparece só em 2, é chamado de tradição dupla. Às vezes é uma mesma história que é contada em 2. Aí outra é uma mesma história contada em 3. E tem outros que são histórias contadas somente em um dos evangelhos. A palavra evangelho é uma palavra grega, evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. Por que boas notícias? São as boas novas da salvação, né, em Cristo Jesus, por isso que receberam esse nome. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais importantes da história, a vida, a morte redentora e a ressurreição de Jesus, né? Muito legal isso aí. E aí Mateus, ele é tido como autor. Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa. Mateus, ele não escreve assim, né? Você já viu, eu, Mateus, não. Ele já começa com a genealogia. Mas existem muitos conceitos de que Mateus era o escritor. Estou pegando aqui a minha Bíblia. Quando você vai em outros, por exemplo, quando você vai lá em Lucas 1,
Lá diz assim, ó, deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Lucas 1, só para você ter uma ideia de que existiam, Lucas 1, de 1 a 4, existiam muitos ensinos que eram passados de boca a boca. Então, por exemplo, você vem aqui em Lucas, ó, Lucas capítulo 1, se quiser pode ir abrindo a sua Bíblia aí também, para a gente abrir junto. Lucas 1, de 1 a 4, diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizavam, conforme nos transmitiam o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Ou seja, o que Lucas está dizendo? Que houve muitas pessoas que conviveram com Jesus e transmitiram conhecimento de boca a boca. Entendeu? Então, por que eu estou mencionando isso? Porque a teoria de que Mateus foi o escritor do Evangelho, né? Porque hoje é chamado de Evangelho de Mateus, mas de onde a gente tirou que é de Mateus? É exatamente dessa tradição muito comum na época dos primeiros cristãos, e aí você vai ver documentos aí dos primeiros séculos que dizem que este evangelho foi de fato escrito por Mateus, um dos discípulos de Jesus. E Mateus, o que ele era? Ele era um publicano. E o que era um publicano? Olha, os judeus, olha aí na tela, abriam franquias de impostos do governo romano. Qualquer quantia que coletassem a mais que Roma exigia podia ser retida por eles. Muitos publicanos ficaram ricos às custas do próprio povo, eram vistos pelos israelitas como traidores. Exemplo de Zaqueu. Ou seja, eles tinham essas franquias para coletar impostos, pagavam a parte que correspondia que Roma exigia e depois ficavam com o restante. Entendeu? Agora, falando nisso, esse é um tema importante. Nós vemos que o Evangelho de Mateus, né, a vinda de Jesus, você vai perceber que o pano de fundo, quem dominavam a época eram os romanos. Eles assumiram, vamos dizer assim, né, o domínio mundial depois do domínio dos gregos. E aí, Roma era quem dominava nessa época. Porém, você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande, que reinou antes dos romanos. Ele havia expandido o governo romano e a cultura grega mundo afora. Então você vai ver em alguns momentos os evangelhos falando, por exemplo, para os gregos, alguns conceitos gregos naquela época, mas apesar disso era dominado pelos romanos e assim por diante. Nós vamos ver isso mais à frente. Bom, os 4 evangelhos eu falei, cada um é apresentado Jesus de uma maneira. Tá aí uma telinha para você, ó, Jesus como rei, em Mateus, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como sendo o próprio Senhor do Antigo Testamento. Qual que é o propósito de Mateus, então? Demonstrar que Jesus é tão esperado Messias da nação israelita. A abundância de citações do Antigo Testamento é especialmente planejada para demonstrar o elo entre o Messias da promessa e o Cristo da história. Por exemplo, Mateus 2, 17 a 18, diz assim: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Se você for olhar, vamos pegar esse verso aí que eu quero te trazer já uma curiosidade bem legal. Legal não, né? Porque fala da matança de crianças inocentes, então isso não é legal. Mas a curiosidade, conhecer essa curiosidade é interessante. Vai aí para o capítulo 2 de Mateus, você vai ver a história assim, ó, verso 16. A gente leu 17 e 18, mas vamos ler o 16. Vendo-se iludidos os magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo o qual precisão informaram os magos. Você conhece a história? Alguns magos vão visitar o rei Herodes, porque eles viram uma estrela, está lá no início do capítulo 2. E eles estudavam as profecias do Antigo Testamento. E aí eles vão e
estudando profecias, eles veem essa estrela e chegam até Herodes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Herodes, quem era ele, o que ele dominava, porque isso é importante para você entender o contexto aí do livro. Mas aí é interessante que alguns dizem que os magos eles eram astrólogos, né? Eles eram gentios, ou seja, eles não eram do povo judeu. E só que essa palavra mago também, ela não é só exclusiva para quem era astrólogo, né? Hoje nós não cremos em astrologia, mas eles estudavam astrologia, é uma teoria. Outros acreditam que eles estudavam como se fosse astronomia mesmo, as estrelas e tal. Mas essa palavra mago, ela também pode ser usada para outras áreas de conhecimento. Então, existem estudiosos que dizem que mago poderia ser... essa palavra poderia ser usada para matemáticos, estudiosos da natureza e outras coisas mais. Mas enfim, fato é que eles não eram do povo judeu, mas estudavam as profecias judaicas e chegaram até Herodes. E aí eles chegam até Herodes, e Herodes era um cara, gente, muito terrível, muito mau. Herodes o Grande, existem 7 Herodes na Bíblia, eu vou dar um panorama para você poder identificá-los. Mas Herodes o Grande, digamos que ele é o primeiro, né? Ele é ele foi pai e avô dos outros Herodes. E ele era um cara muito inseguro contra o seu próprio trono. Existem vários relatos de Herodes que ele mandou matar. Ele já foi casado muitas vezes, com mais de 10 mulheres. E ele conta relatos que ele mandou matar a esposa que ele mais amava, porque por conta do trono, porque os filhos dela poderiam dominar o trono. E aí ele tem filhos que vão estudar em Roma, e depois, quando eles voltam, ele manda matar os 2 filhos, porque os filhos dele começaram a crescer em prestígio, porque estudaram fora e depois voltaram. Então, existem relatos assim de que Herodes era terrível, mandou matar esposa, mandou matar vários dos filhos, mandava matar sacerdote que de repente estava crescendo em popularidade. Se ele olhasse para você, se você vivesse naquela época, e cismasse aí com a tua cara, ele te mandava te matar simplesmente para não correr o risco de ter o seu trono, de ser deposto do seu trono. Até porque, gente, naquela época era muito comum as rebeliões, as revoltas, né, traições para que um reino ou um governador fosse deposto e assumisse outra pessoa. Só que Herodes era muito cruel, né? Como eu disse, ele matou os próprios filhos porque estava com medo que os filhos, de tão popular que estavam, pudessem tomar o trono dele. Mas vamos lá. Depois que ele morre... Não, mas vamos lá. Antes dele morrer, vamos falar da matança aqui dos inocentes. Aí ele escuta dos magos que existe um novo rei, né? Os magos chegam para ele e falam: vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Está lá no Mateus 2, né? Onde está? Mateus 2, verso 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aí ele pensa assim: bom, rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Aí é por isso que ele fala: então vai lá, descubra onde está o rei dos judeus, depois vocês me contam. Como os magos não voltaram, o que ele faz? Ele manda matar em Belém as crianças de 2 anos para baixo, conforme está em Mateus 2,16. Gente, isso é importante. Lá no Instagram muita gente pergunta assim: mas pastor, Jesus não tinha criança menor do que Jesus porque matou todo? Não, gente, isso foi só em Belém, ok? Ele não fez isso em todas as cidades, ele não fez isso em Judá inteiro, não. Ele fez isso numa pequena cidade chamada Belém. E aí alguns estudiosos decidiram pesquisar assim, quantas crianças devem ter morrido nessa época. E aí é uma informação aí dada por arqueólogos, né, de que Belém era uma pequenina cidade nessa época, por volta de 1.000 habitantes. E aí, se a gente trouxer por um cálculo, isso aqui é apenas assim, viu, gente? Suposições, cálculos, comparativos.
uma cidade de 1.000 habitantes, quantas crianças, em média, teria de 2 anos para baixo? E aí, a conclusão é que seria uma média de 20 crianças. 20 a 30 crianças. Então, essa teria sido a quantidade de pessoas, ou de crianças de pessoas, né, de bebês que foram mortas pelos soldados aí de Herodes. Por que é relevante isso? Porque você não encontra na história extra-bíblica, ou seja, autores extra-bíblicos, mencionando a matança dos inocentes. E alguns podem pensar, não, então foi uma invenção da Bíblia e tal. Mas aí quando você percebe que não foram tantas, foram muitas crianças para quem perdeu, mas para um registro histórico não foram centenas de crianças, foram 1 a 2 dezenas de crianças, ou seja, 20 crianças, 2 dezenas de crianças, que, claro, foi algo terrível para aquela pequena cidade, mas por ser uma pequena cidade, provavelmente por isso que não se encontra um registro desse fora dos escritos bíblicos, tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre Herodes, para a gente continuar aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, sobre um mapa interessante sobre Herodes. Muito bem, eu coloquei uma outra tela aqui agora para você entender um pouquinho sobre os Herodes da Bíblia, né? Herodes, ele tem, na verdade, são 6 Herodes na Bíblia, gente. E nós temos aí o Herodes o Grande, e dele nós vamos ter aí os outros Herodes. Herodes o Grande, esse que mandou matar os inocentes, os bebês, ele, era Herodes o Grande, ele era o pai e avô de todos os outros Herodes. Ok. Ele reinava sobre toda essa região que você está vendo aí no mapa. Às vezes a gente lê na Bíblia, Jesus foi para Galiléia, Jesus foi para a Judéia, Samaria, então tá aí, ó. A Galiléia, região aí de laranja, aí tem a Judéia, essa parte mais central aí de azul, a capital Jerusalém ficava ali. A gente tem uma noção aí, o Mar da Galiléia de azulzinho lá no centro da Galiléia, lá em cima. Aí tem Decápolis, onde que eram 10 cidades, né? Mas ali uma principal chamada Gadara, que eram os gadarenos. Ali existiam muitos gregos também. Bom, é para a gente ter uma noção, mas eu quero falar para você de Herodes. Herodes reinava sobre tudo, e Herodes o Grande. E ele era, como eu disse para você, alguém muito terrível. Só que depois que ele morre, o reino dele é dividido em 4 partes. E dessas 4, 3 dos seus filhos assumem. Quem assumiu? Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Ok? Ele assume essas regiões, da Judéia, da Itureia, da Galiléia e Pérea. E aí, vamos aprender quem é quem, né, na Bíblia. Herodes Arquelau, ele assumiu talvez a região onde mais vão acontecer coisas, né? Que é a região aí da Judéia. Quem foi ele, Herodes Arquelau? Ele foi aquele que, vamos ver aí, Mateus 2:22. Depois de Herodes o Grande morrer, aí José teve um sonho, né? Aí o verso 19, teve um sonho, e o anjo manda José voltar para Israel. E aí, verso 22 diz assim: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Então, olha que interessante, José, ele sabe que Herodes Grande morreu, volta, mas quando ele fica sabendo que Arquelau reinava ali na Judéia, ele vai morar no território de Antipas, na região da Galiléia, e ali ficava a cidade de Nazaré. Por isso Jesus, apesar de ter nascido em Belém, né, ele é Belém da Judéia, ele é chamado também de Jesus de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré, na região
da Galileia. Interessante, né? Então esse Herodes Arquelau reinava na Judéia. Herodes Antipas, que reinava na região da Galileia, ele aparece na Bíblia como prendendo João Batista. Pilatos enviou Jesus para ser julgado e ele casou com a mulher do irmão Filipe. Só que não é esse Filipe tetrarca. Ele casou com ele casou com a mulher de outro Filipe que também era irmão dele. Era Filipe I e Filipe II. Ele casou com outro Filipe, não o tetrarca. Desculpa, casou com a mulher do outro Filipe, não esse aí o tetrarca, ok? Então, esse foi Herodes Antipas. E Herodes Filipe? Herodes Filipe não tem nada dele, a não ser que ele era o tetrarca dessa região aí da Itureia. Está lá em Lucas, capítulo 3, verso 1. Agora, então até aqui nós já vimos 5 Herodes. Herodes o Grande, esses 3 Herodes aí que eram 3 tetrarcas, né? E nós vimos que existia um outro Herodes Filipe que teve a sua mulher aí roubada, né? Por furto de adultério por Herodes Antipas, tá bom? Então 5 Filipes, 3 aí, Herodes o Grande e o outro Herodes Filipe. Só que depois que Herodes Filipe morreu, esse aí, o tetrarca, Herodes Agripa, o filho dele, assume. E Herodes Agripa aparece agora lá no livro de Atos. Ele perseguiu os apóstolos, mandou matar Tiago, prendeu João, morreu comido de bicho, está tudo em Atos capítulo 12. Só que é o seguinte, ele não aconteceu só isso, ele reinou sobre todo, ele conseguiu reconquistar para uma pessoa só todos os outros territórios. Então ele passou a reinar igual o avô Herodes o Grande. Então Herodes Agripa I foi rei de tudo aí, de todo o mapa. Depois que ele morre, Herodes Agripa II assume o trono e ele aparece entrevistando o apóstolo Paulo em Atos 25 e 26. Onde é que entra Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, depois de Arquelau morrer, ele morreu logo no início também. Ele reinou poucos anos nessa ida de José para Nazaré. Logo em seguida Arquelau morre. E aí o que acontece? Roma não deixa mais a descendência aí dos Herodes, né, assumirem. E aí vem os procuradores romanos. E aí vem vários, se eu não me engano, 4 antes. E eles também reinam por pouco tempo. Como eu disse, ele tinha muita matança, depois, eles perdiam o trono e revoltas, até que vem um chamado Pôncio Pilatos. E esse Pôncio Pilatos, ele era o procurador dessa região aí da Judéia. Por isso que ele manda para Herodes Antipas Jesus para ser julgado. Ele assumiu, ele ficou no lugar de Arquelau, depois de outros procuradores romanos. Ele assume aí a região da Judéia, e é ele que, anos depois, manda para Herodes Antipas julgar Jesus, tá bom? E depois volta para ele, né, essa atribuição. Então deu para você ter uma ideia aí de como era, né, os governos aí, e essa questão dos tronos e geografia da época de Jesus. Isso ajuda a gente a entender um pouco do livro de Mateus. Mas vamos lá. Muito bem, voltando aqui, para a gente continuar avançando aqui no livro de Mateus. Na época de Jesus, isso aqui vai te ajudar para todos os outros. Então talvez a gente gaste um pouquinho mais tempo aqui em Mateus, mas isso vai te ajudar para toda a matéria aqui que a gente está estudando de evangelhos, tá bom? Na época de Jesus existiam alguns grupos políticos e religiosos, e eu vou mencionar rapidamente alguns deles aqui para vocês. Os primeiros eram os saduceus. Eles estavam ligados à vida do templo, em sua maioria eram homens ricos, não acreditavam na existência dos anjos e eram maioria do sinédrio. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o que era o sinédrio, né? Mas qual era a característica dos saduceus? Mundanismo, secularismo, materialismo. Ou seja, então eles eram ligados à vida do templo, eram
entre aspas, religiosos, mas eles eram mais mundanos, seculares, materialistas, não acreditavam em ressurreição. Era um partido político, né? Outro partido político religioso eram os fariseus. Esses, eles são muito mencionados, né, na Bíblia, normalmente em confronto com Jesus. Eles tinham igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Ou seja, isso aqui é muito interessante, gente. Eles eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica, por isso a maioria dos escribas pertenciam a esse grupo. Qual que era a característica? Legalismo, hipocrisia e aparência. Deixa eu te explicar uma coisa que muita gente confunde. Jesus, ele muitas vezes está combatendo os fariseus, não porque os fariseus eram pessoas ruins, gente. Os fariseus eram, dentre os grupos, os que tinham mais moral entre o povo, porque eles eram religiosos. Os gregos no passado tentaram, lembra que eu falei aqui que na época de Alexandre o Grande, os gregos tentaram implementar a cultura grega. Quem segurava a onda eram os fariseus, que não deixaram que a cultura grega surgisse. É nesse momento aí que dizem que eles surgem no contexto de Israel. Só que o problema foi que eles foram dando muito valor às tradições, e as tradições passaram a ter o mesmo valor das escrituras. Ou seja, aquilo que era falado, a forma de interpretar as escrituras, tradição de pai para filho, de boca a boca, as escolas, né, rabínicas e tal, foram tendo para eles o mesmo valor do que estava escrito. Aí Jesus vem e aparece em confronto com eles. Por quê? Porque para Jesus o que valia era o escrito bíblico. E eles davam valor às tradições. Então, por exemplo, quando você vê eles discutindo com Jesus sobre o sábado, Jesus não está combatendo o sábado bíblico, ou quando eles lá pedem para lavar as mãos e tal. Jesus está combatendo a forma como eles queriam que aquilo fosse feito. Então, Jesus fala, olha, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim mudar o que está escrito. Eu estou combatendo aquilo que vocês colocam em cima do que está escrito. Vou dar um exemplo, por exemplo, do sábado, que era um assunto muito comum entre Jesus e os fariseus. O mandamento diz que era para guardar o sábado, santificar o sábado, ponto. E aí, os fariseus, eles interpretavam, mas isso aqui está muito vago, vamos colocar leis em cima disso? Aí eles colocavam, então só pode andar 1 quilômetro no sábado, só pode dar tantos passos no dia de sábado, só pode carregar um peso até tantos quilos, vamos dizer assim, no sábado. No sábado você não pode cuspir no chão, porque se cuspir vai fazer barro, e fazer barro é como se fosse trabalhar. Aí Jesus falou, não, isso aí não faz, isso é tradição de vocês. Tem um texto que Jesus fala assim, por que vocês dão mais valor à tradição do que o mandamento? Ou seja, Jesus em nenhum momento, gente, ele está condenando os mandamentos. Isso é muito importante, tem muita gente que confunde isso por não entender o contexto da Bíblia. Jesus ele não está condenando os mandamentos que ele mesmo elaborou, né? Afinal de contas, Deus é um só, no Antigo e no Novo Testamento. Mas ele está condenando a tradição dos fariseus. Mas eu preciso registrar que eles eram bem vistos, viu, gente, pela sociedade na época. Nós temos os essênios, que entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus na época era mundana, então eles viviam isolados, buscando espiritualidade elevada. Então era muito místico e tal, eu não vou me envolver com as grandes cidades, ali tem muita perdição, então eles viviam ali nos desertos, nas cavernas e assim por diante. E os zelotes acreditavam que a submissão a Roma fosse uma traição a Deus. Eles eram o terror dos soldados romanos, já que as suas incursões eram realizadas sob o manto da noite. Qual a característica? Violência, revolta e rebelião. Quem eram os zelotes? Eles também existiam dentro dos zelotes um grupo ainda mais radical chamado os lâminas curtas, né? Eles andavam com um pedacinho de faca e quando viam um romano ou quem quer que apoiasse um romano, eles enfiavam a faca no meio da multidão, saiu e ia embora. E aí a pessoa ficava morrendo ali e não sabia quem havia matado. Por quê? Eles não aceitavam que Roma dominasse sobre eles. Na mente dos zelotes era traição a Deus
aceitar que os romanos dominassem. Então, se fosse necessário violência, eles estavam dispostos a praticar contra os romanos. E existiam os herodianos, tinham características de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes. Lembra que eu falei que os Herodes assumiam os tetrarcas? Então eles eram herodianos, apoiavam os Herodes e deviam seu poder às forças romanas de ocupação. Então apoiavam os romanos, mas o interesse deles era político, né? Era quem estava ali no poder. Bom, a organização social na época de Jesus era assim, ó, sumo sacerdote era o mais importante. Claro que eu não estou mencionando aqui o procurador romano, né? Mas eu estou mencionando a organização social. O sumo sacerdote era o mais importante. Depois vinham os outros sacerdotes e os saduceus, os escribas, os fariseus, o povo, né, e os zelotes, que eu mencionei para vocês, e embaixo ali os essênios, os doentes, as mulheres e outros personagens aí que a gente vê na Bíblia. Então, a organização social era assim. Deixa eu mencionar para vocês algo muito importante que aparece tanto em Mateus quanto em outros evangelhos. Era o sinédrio. Você já deve ter visto essa palavra aí. O sinédrio era composto por 70 homens, além do sumo sacerdote, que serviu como seu presidente. Os membros vieram a ter sacerdotes principais, escribas e anciãos do povo. Ou seja, o que era o sinédrio? 70 pessoas. Quem eram essas 70? Eram 3 partidos políticos. Escribas, fariseus, né, e anciãos do povo. Entre os fariseus ali, os sacerdotes e tal. Então, ali se julgavam as questões internas. O que Roma fez? Roma permitiu que o povo judeu eles legislassem sobre alguns assuntos da vida do povo. Para que não fosse tudo levado para Roma, o povo tinha suas próprias regras, tinha a sua própria lei. Então Roma entendeu que seria uma dificuldade ficar brigando com um povo que tinha leis tão importantes para o povo, né? Uma tradição tão importante. Então Roma decidiu dar poder ao sinédrio para poder legislar entre as suas próprias. Foi nesse lugar que Jesus foi injustamente acusado, né? No sinédrio e levado então, né, recomendado pelo sinédrio para ser levado até Pilatos, porque nessa época, né, dizem aí alguns estudiosos que o sinédrio ele não tinha poder de dar pena de morte. Então ele acusava e mandava para o procurador romano, que lembra na época era Pilatos, para poder condenar Jesus à morte, tá bom? Vamos lá, peculiaridades de Mateus, as bem-aventuranças, está lá em Mateus 5, você pode ir também abrindo aí a tua Bíblia, Mateus 5, eu estou com a minha aqui também. Aquelas frases, ai de vós, né, escribas e fariseus. Então, aí olha alguma relação, né, entre um trecho e outro. O reino é aberto aos pecadores e ali para os fariseus é fechado. Conforto para os que choram e os que choram são atribulados. Os mansos herdarão a terra, os fanáticos rodeiam a terra. Fome e sede de justiça, falsa justiça sem finalidade alguma, que é aquela dos escribas e fariseus. Pureza interior e a visão de Deus, impurezas e cegueiras. Os pacificadores, filhos de Deus, e a hipocrisia sem lei dos fariseus. Os pobres, né, perseguidos, e os fariseus e escribas perseguidores. Então, Mateus, ele, ao mesmo tempo que ele está pregando ou escrevendo para o povo judeu, ele menciona exatamente a crítica aí contra os escribas e fariseus que dominavam sobre o povo. Lembra que eu disse que tinham prestígio do povo, mas foram instrumentos para que Jesus fosse negado, né, na vida de muitas pessoas. Algumas informações de mapa também. José e Maria estavam em Nazaré, houve ordem de recenseamento e foram para Belém. Jesus nasce em Belém. Aí eles vão para Jerusalém apresentar Jesus no templo, voltam para Nazaré. Herodes manda matar todos os meninos, então eles vão para o Egito e após a morte de Herodes, eles voltam para Nazaré, como a gente viu.
Genealogia de Cristo. A lista da genealogia de Mateus menciona os principais reis da linhagem de Davi, falei isso para vocês, e após Davi segue por Salomão, enquanto Lucas segue por Natã. Isso aqui é bem interessante também. Cogita-se que de Mateus seja de José, que era um aspecto legal dos judeus, né? Os judeus tinham essa questão do homem e tal, então eles mencionam Jesus vindo de José. Só que Lucas menciona a genealogia de Maria. Ambos, tanto José quanto Maria, são descendentes de Davi, então tá tudo certo. Jesus é descendente, filho de Davi. Já viu aquela expressão? Jesus, filho de Davi? Por quê? Se ele é filho de José? É porque a expressão Jesus, filho de Davi, é porque ele é descendente de Davi. E os judeus tinham isso. Aí ele é filho de Abraão. Não, Abraão viveu, 500 anos atrás, mas por ser descendente de Abraão, eles falavam, ele é filho de Abraão. Entendeu? Por isso que existe essa expressão. Então Jesus é filho de Davi, no sentido de que ele vem da descendência de Davi. Tanto de José, quanto está descrito no Evangelho de Mateus, que a gente está estudando, quanto de Maria, que Lucas, né? Menciona aí o aspecto biológico. A imagem não está muito legal, mas vamos lá. A gente vai avançando aí. Capítulo 3 e 4 menciona aí João Batista, a pregação de João, né? E ele começa o ministério nos desertos da Judéia. Agora você já entendeu o mapa ali, né, da Judéia. E Jesus, aos 30 anos, começa seu ministério descendo da Galiléia até João. Lembra do mapinha que eu mostrei para você? Que João então estava ali na região da Judéia. E Jesus desce lá da Galiléia e vem para a região da Judéia. Adentrando mais ao deserto para dedicar-se à oração e jejum, após 40 dias foi tentado pelo diabo, vencendo, foi servido pelos anjos. Né? Tem uma expressão interessante, vamos lá, tentação de Jesus, Mateus 4, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Essa expressão gera muita dúvida nas pessoas. Como é que é assim que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Se a gente lê a princípio assim, parece até que o Espírito Santo está fazendo, né, uma parceria aí com o inimigo. Não, gente, não é nada disso. Lembra que versos anteriores aí, ó, se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus é batizado no capítulo 3, do verso 3 em diante. E aí o Espírito Santo desce sobre Jesus. Verso 17, eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus recebe ali a autoridade de Deus como filho de Deus. E aí agora, quando a Bíblia diz assim que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, a expressão é mais ou menos o seguinte, o Espírito Santo está levando Jesus, quando a gente diz para ser tentado, é porque para nós ser tentado, ou para qualquer pessoa, é receber ataques, né? Só que no contexto da Bíblia, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, não para receber ataques, mas para vencer quem ataca. Então, a expressão é mais ou menos assim, então Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para vencer Satanás. Por quê? Porque ao ser atacado ele vence. Jesus ele vai vencer as tentações de Satanás. E se você olhar as tentações que tem a ver com transforma pedra em pão, atira-te daqui, ou seja, poder. Jesus, por exemplo, olha aí o capítulo 4. Pedras que transformam em pães. O diabo tentou Jesus primeiro no ponto de sua maior necessidade imediata. De maneira semelhante, nós somos tentados, né, quando a gente está vulnerável. Segundo Mateus, as tentações do materialismo e uso do poder foram as duas maiores enfrentadas por Jesus. Então, Jesus ele vence onde Satanás nos tenta, onde tentou Adão também, com necessidades, com algo visual. Jesus falou, Satanás falou assim, olha esses reinos, vai ser tudo teu e tal. E é interessante também que a mesma estratégia que o diabo usou lá no Jardim do Éden, ele usou com Jesus. Lembra aqui que Satanás falou com Adão? Falou assim, certamente você não morrerá. Ou seja, criou uma dúvida na cabeça de Adão e Eva, de Eva, né, na verdade. Mas Adão foi junto, então foi Adão e Eva.
Aí, sabe qual foi a primeira coisa que Jesus ouviu de Satanás? Jesus tinha acabado de ir lá no batismo, ouvir assim: esse é meu filho amado em quem me compraz. Aí o diabo chega para Jesus e diz assim, verso 3 do capítulo 4: se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Perceba que às vezes a tentação não era nem só do apetite ali, era da dúvida. A mesma coisa que ele tentou com Adão, ele falou: vou tentar com Jesus, vou fazer com Jesus. Satanás não podia colocar a mão em Jesus, não podia encostar em Jesus, mas ele podia tentar criar uma dúvida. Porque se ele cria uma dúvida na mente de Jesus, aí o plano de redenção vai por água abaixo. A mesma coisa ele faz, ou ele tenta fazer comigo e com você. Ele cria dúvida, ele fala assim: será que você é o filho de Deus mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Será que, se você fosse filho, será por que você está sofrendo tanto? Será que esse é um pai amoroso? Então, quando Satanás tenta criar dúvida, ele está tentando vencer, porque ele sabe que a dúvida é a porta, muitas vezes, para a gente ser tentado e acabar caindo em tentação, né? Só que então, voltando a essa expressão, o Espírito Santo leva Jesus para vencer Satanás, para batalhar. Leia ser tentado como batalhar, e ao batalhar ele vence. Então o Espírito Santo levou Jesus para mostrar quem é o dono. Já viu aquelas lutas aí, né? Quem é o dono do cinturão, quem é o campeão. Então foi por isso que que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para mostrar quem é vivo, quem é campeão e quem é o rei. Após isso, Jesus volta para Galiléia, e agora, deixando de Nazaré, foi habitar na cidade de Cafarnaum. A partir dessa cidade que uma cidade de pescadores que está ao lado do lago da Galiléia, aí Jesus passa a recrutar seus discípulos. Tá aí mais ou menos o mapa aí, só para a gente ter uma ideia. Cafarnaum, a cidade escolhida por Jesus como primeiro centro de propagação de seus ensinos, ali região da Galiléia, tá vendo? Nazaré, a povoada onde Jesus cresceu e residiu até o início da sua vida pública. Jerusalém, lá embaixo, cidade do templo, local de condenação e morte de Jesus. Ali ficava o Sinédrio. Existem teólogos que dizem que existiam outros sinédrios menores, mas o grande sinédrio, né, o principal, eram em Jerusalém. E Belém, local do nascimento de Jesus, onde sua família foi recenseada. A partir daí, então, Cafarnaum, né, a partir de onde Jesus começa seus ensinos e viagem. A distância entre Cafarnaum e Nazaré era em torno de 35 quilômetros, só para você ter uma ideia aí do mapa. Beleza? Mateus tem cuidado de registrar os ensinos de Jesus de modo organizado e pedagógico, e Marcos e Lucas associam as palavras ao momento que Jesus falou. Então, os 5 discursos de Jesus, tá aí, ó, o Sermão do Monte, o Apostolado Cristão. A gente pode ir passando aí, ó, Mateus 5, você vai ver o Sermão do Monte, depois Mateus 10 em diante, né, de 5 a 42. A gente vai ver aí sobre o apostolado, a instrução para os 12, o que Jesus fala com eles: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, aquele estímulo aí para os apóstolos. A partir do capítulo 13, vem a parte aí do reino dos céus e as comparações, né? Aí vai a parábola do semeador, a parábola do joio, sempre as parábolas aí sobre o reino do céu. Semelhante ao homem que busca pedras preciosas, o reino do céu é semelhante ao tesouro escondido e assim por diante. Aí, quando você chega no capítulo 8, aí um panorama geral aí do livro de Mateus, você chega no capítulo 18, na verdade, a gente tem aí a vida da comunidade cristã. Então é muito interessante, porque vem falando o maior do reino dos céus, coisas que eles mesmos discutiam entre eles, né? Quem é o maior, os tropeços, como deve tratar o irmão culpado, quantas vezes tem que perdoar. Então Jesus é muito prático, né? E aí Mateus 24 já vem a parte sobre os finais dos tempos, né? A destruição de Jerusalém, o final dos tempos. Então as parábolas e profecias de duplo significado, tanto para aquela época quanto para o fim dos tempos. E aí nós vamos chegando ao final do livro, e nós temos aí então a parte do julgamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Parábolas existentes só em Mateus:
Joio e trigo, tesouro escondido, saiu uma formatação aí meio ruim, mas dá para você entender. A pérola de grande valor e a rede lançada. O credor incompassível, os lavradores da vinha. Aí tem muita curiosidade, é porque no nosso tempo aqui... Mas eu já fiz inclusive alguns vídeos lá no Instagram, você pode ver, sobre o salário, né? Os lavradores da vinha, o que era um denário, como é que era a moeda. Talvez eu vou falar mais disso nas matérias de Marcos, Lucas e João, tá bom? Aí eu falo sobre como é que era o dinheiro na Bíblia, algumas outras parábolas também que existem em outros livros, por exemplo, a parábola das virgens. Tudo isso a gente tem que entender que quando você lê a Bíblia, você tem que entender que, igual eu falei que Mateus foi escrito para os judeus, eram assuntos, moedas, costumes, casamento, práticas, termos e expressões comuns ao público-alvo que foi escrito. Por que a gente tem muitos problemas? A igreja X fala isso, a igreja aquilo. Porque muitas vezes a gente interpreta a Bíblia da forma como, sem fazer essa transposição da nossa época para aquela época. Eu não estou falando de princípios, não, estou falando de expressões mesmo, né? Por que Jesus estava, igual eu falei dos fariseus, por que Jesus brigava tanto com os fariseus? Qual era o problema deles? Jesus era contra os mandamentos de Deus ou ele é contra as tradições? Aí, um leitor que não faz essa questão do contexto, ele acaba tendo uma outra interpretação, tá bom? Algumas expressões aí que aparecem em todas, né? E é interessante, isso aqui para mim só me faz confiar mais na Bíblia. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, que eu falei para você no início, eles às vezes narram a mesma história, mas com palavras diferentes. Entendeu? Porque Deus inspirou, nós já tivemos essa aula aí com o pastor Igor, pega aí as primeiras aulas aí do nosso curso, que é uma introdução geral à Bíblia, que Deus inspirou o profeta. Só que o profeta, ele tem a sua própria linguagem. Então Deus não inspirou a palavra. Então ele fala com o sotaque dele. Imagina que se Deus inspirasse alguém do Rio de Janeiro, alguém do Nordeste e alguém do Sul. E aí essa pessoa vai escrever, ela vai escrever com as expressões, né, da sua cultura. Então a mesma coisa acontece com os evangelistas. E cada um com a sua ótica. Por exemplo, olha em Mateus, saindo eles de Jericó, aí Marcos, e depois foram para Jericó, e Lucas, e aconteceu que chegando perto de Jericó, aí Mateus diz assim, eis que 2 cegos assentados junto ao caminho. Aí Marcos diz assim, eis que Bartimeu, aí já está o nome do cego, filho de Timeu, estava mendigando. E Lucas fala o quê? Eis que um cego. Por quê? Porque cada um deu ênfase naquilo que lhe era interessante. Pode ser que tinha até mais de 2, mas o foco ali do milagre, do que o evangelista queria mencionar, era sobre um cego, ou sobre que tinha um outro cego ali, mas o principal era Bartimeu. Isso só me mostra que essa escrita independente, por mais que alguns usaram um ou outro como fonte, é muito interessante, porque, por exemplo, Lucas, ele começa o livro dele falando que ele fez a pesquisa sobre tudo que aconteceu e pesquisou testemunhas oculares. É como você fala um acidente, teve um acidente ali, qual foi? Foi um carro tal e um carro tal. O que aconteceu? Um virou e o outro veio. Aí você comenta com outra pessoa, não, é porque o sinal vermelho estava ali e eu de cá que veio assim. Isso não é importante, a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada em dizer assim, ali houve um acidente, ali houve algo que aconteceu. Tá entendendo? Por isso que os evangelhos, às vezes, você vai ver essas diferenças de ótica de cada evangelista. Tá bom? E aí no evangelho de Mateus, a gente já está encerrando aí. Tem a parábola das bodas, um rei que dá a festa de casamento ao seu filho. Essa aqui é muito interessante, mas eu vou deixar mais para cá. A parábola das 10 virgens. As 10 virgens, deixa eu trazer então uma curiosidade para você. Vai lá em Mateus 25. É que o livro tem muita curiosidade, se for que a gente fica 4 horas falando só de um livro só. Então eu quero terminar aqui
a nossa aula para ficar dentro do tempo. Mas vamos lá, em Mateus 25. Isso aqui é muito legal. Essa é uma dos textos que as pessoas mais me pedem lá, me pediam, né? Depois eu já gravei. Os talentos também, gente. Talento é muito legal. Mas vamos lá. Você vai em Mateus 25, você tem a parábola das 10 virgens. E aí tem muita gente que acha que o noivo está casando com 10 pessoas. Não, não é nada disso, gente. Quando você vê a parábola das 10 virgens, o que era? Existia um noivo e a noiva. A noiva, ela não está aparecendo aqui nessa história. É porque, deixa eu te explicar uma outra coisa também. A Bíblia, o Evangelho de Mateus foi escrito para um público. Lembra que eu falei no início? Nós, leitores modernos, a gente quer interpretar tudo e dar um significado a tudo. Porque a segunda virgem simboliza isso. As pedras de Davi. Não, a primeira pedra significa isso. A segunda pedra... Não. A Bíblia não está dando esse tipo de interpretação. É coisa que a gente, às vezes, coloca, inventa para poder ficar mais bonito e tudo bem. Só que o texto bíblico, neste contexto aqui, ele tem um outro propósito. Ele está falando de vigilância. Lembra que Mateus 24 começa a falar do fim dos tempos, dos sinais? E qual que é o contexto aqui, gente? Tem que vigiar. E para Jesus falar sobre vigilância, ele usa algo que era muito comum na época, que era o casamento. E o que existia no casamento? Existia a ida do noivo, muitas vezes com a noiva, ou ao encontro da noiva, mas esse trajeto do noivo. E na casa onde aconteceria o casamento, ou para o encontro da noiva, o que acontecia? Ficava ali como se fossem as noivas, as damas de honra. Então as virgens aí, elas são damas de honra no nosso contexto de hoje de casamento. Aí elas ficavam ali fazendo a fila, fazendo aquele caminho bonito, segurando o azeite, né? As lamparinas ali. E as lamparinas eram acesas por conta do óleo do azeite. E aí, quando o noivo chegava, o caminho tinha que estar bonito, meio iluminado. Só que a Bíblia diz que o noivo demorou. E o que acabou acontecendo? O azeite de 5 delas acabou. As outras foram preparadas pensando no atraso. E aí ela divide comigo. Ela, não, vai lá e compra. Só que aí o texto diz assim, verso 10 do capítulo 25. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí o que ele faz? Qual que era o costume? O noivo entrava e as damas de honra, que no caso aqui são as virgens, entravam junto para a festa, porque agora é seu banquete, a festa, comida, bebida, aquela festança. Só que elas entravam depois do noivo e depois fechavam a porta. Tinha muito penetra naquela época, né? E aí, o que deu a entender? Que essas que chegaram depois estavam tentando entrar de penetra. Estavam falando assim, a gente também é daqui, mas a gente teve que comprar. Aí o noivo falou, não, eu não conheço vocês, não, vocês estão querendo me enganar, né? É claro, gente, que Jesus, ele usa... Aí você pode pensar assim, não, pastor, mas não é possível o noivo ia conhecer a dama de honra. Claro, provavelmente. Só que Jesus está usando um casamento para trazer lições sobre vigilância. E pode ser que em algum contexto algumas dessas damas eram contratadas, eram convidadas, e aí o noivo não ia conhecer. Então Jesus está querendo trazer uma lição, vigilância. Não era, mas tinha poligamia. Não, nessa época de Jesus, a poligamia não era tão comum quanto nós vemos nos textos do Antigo Testamento, e ainda mais um homem casar com 10. Isso aí não era algo comum no meio do povo. Então, as 10 virgens não eram 10 noivas, e sim damas de honra que estavam ali dentro de um contexto existente no papel delas. Beleza? Em outro momento eu falei dos talentos, mas o talento é algo fantástico também, a parábola dos talentos. A gente fez um cálculo em um dos nossos vídeos aí que um talento era uma média de... O que era um talento? Era mais ou menos
40 quilos de material precioso, de metal precioso. Então talvez seria hoje em torno de uns 300, 250 mil reais, vamos colocar assim, né? Então olha quanto de dinheiro esses homens receberam, e aí com medo de roubo ou de perder, um enterrou e assim por diante. Então talento era também um valor monetário. Na verdade, talento era no passado, no Antigo Testamento, era um valor de medida de peso. Só que depois talento passou a se tornar um valor monetário. Então era medida de peso por quê? Porque era quilos, um talento. O que é um talento? 40 quilos de prata. Em outro momento o talento valia tantos quilos de outro metal. Nessa época de Jesus, um talento era considerado mais um valor monetário, porque se entendia que quando falava de talento não estava falando de um peso em si, mas de um peso de material precioso. Beleza? A última semana do mestre, então, Mateus novamente é o que melhor descreve as palavras do mestre ditas nesta semana de suas revelações sobre o final dos tempos e faz através de várias parábolas. Menciona a repreensão de Jesus com muita ousadia e autoridade a respeito dos escribas e fariseus. É o único a mencionar o suicídio de Judas, né? É o livro de Mateus. É o único a mencionar a mentira dos judeus sobre o roubo do corpo do mestre pelos seus discípulos. E Mateus cita resumidamente as aparições do mestre, mas em contrapartida nos deixa o legado da grande comissão e a fórmula batismal que você vai vendo lá no finalzinho. Então tá aí, ó, conspiração e suicídio de Judas, Mateus 26, julgamento no Sinédrio, Mateus 26, julgamento de Pilatos, Mateus 27, crucificação de Jesus, Mateus 27, e morte, claro, né? Antes, Mateus 26. E os últimos eventos, sepultamento de Jesus, Mateus 27, guarda do sepulcro, Mateus 27, ressurreição, Mateus 28. Tá aí, pessoal, é um resumão aí do livro de Mateus, com algumas curiosidades. Espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira aí para você poder entender um pouco mais sobre o texto sagrado. E Jesus, ele é o Messias. Essa é a conclusão que a gente tira de Mateus. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, assim como Mateus escreveu para não gerar dúvida nas pessoas de que aquele era o cumprimento profético, eu e você podemos ter a certeza de que Jesus, ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Messias, ele é o Senhor, justiça nossa. Ele é todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz. Ele é tudo isso. Ele é o cumprimento da palavra. É o Verbo que se fez carne. Que Deus abençoe você e bons estudos.